Instalando o PHP-MyAdmin. Só lembrando que a estrutura base para instalar o PHP-MyAdmin é essa, tá? Ou seja, primeiro o Apache, segundo o PHP e terceiro o MySQL Server. Tá? E no meio aqui, por exemplo, tem o libapache 2 mod PHP, que faz com que o Apache consiga interpretar, né, a linguagem PHP. O PHP-MySQL, que faz com que o PHP consiga acessar o banco de dados aí, MySQL Server. Então, aqui nessa outra aqui do lado direito, o MySQL Server é acessado pelo PHP, tá? E o PHP retorna essas informações aí para o Apache. Os retângulos são os pacotes principais e as elipses são os pacotes intermediários aí, que faz com que um software se comunique com o outro, ok? O libapache 2 mod PHP permite que o Apache consiga interpretar a linguagem PHP, ok? E o PHP-MySQL faz com que o PHP consiga se relacionar aí com o servidor de banco de dados MySQL. Assim como o MySQL Workbench, o PHP-MyAdmin é um software de código aberto que permite gerenciar bancos de dados MySQL ou MariaDB. A principal diferença é que o PHP-MyAdmin é uma aplicação escrita em PHP e HTML e facilita a gestão do banco de dados. Não é um servidor nem um banco de dados e não precisa de instalação de aplicativos no computador. É uma ferramenta que deve ser usada apenas pelo administrador do banco de dados. Já o MySQL Workbench é um software à parte, é uma ferramenta visual integrada com uma interface gráfica. Antes de instalar o PHP-MyAdmin, o Apache, o PHP e o MySQL já devem estar instalados e funcionando. Primeiro você tem que acessar o servidor onde você quer instalar o PHP-MyAdmin. Então aí, na linha de comando, eu digito SSH, busca que é o login, @192.168.135. Tá? No meu caso, aí, o IP do meu servidor é esse. Tá? No seu caso, aí você vai botar o IP do seu servidor. Atualize a base de dados local dos repositórios e depois atualize os programas instalados. Então eu vou digitar apt update para atualizar a base de dados local dos repositórios. Tá? E o e-comercial duas vezes aqui é para emendar um comando no outro. Tá? Então eu vou digitar apt upgrade. Se você não botar o "-y", aí ele vai te perguntar, no caso eu estou botando o "-y" aqui para ir direto, para não perguntar se eu quero instalar ou não. Então terceiro, instale os seguintes pacotes. Então a gente vai digitar apt install php mbstring, que é o primeiro pacote, o segundo é o php zip, terceiro é o php gd, quarto é o php json, quinto é o php crew. Da mesma forma, se você quiser colocar o y, você pode colocar. Então agora instale o PHP-MyAdmin. Então a gente vai instalar o PHP-MyAdmin agora. Então apt install PHP-MyAdmin, da mesma forma aí o "-y". Lembrando aí que você já deve estar com aqueles pacotes instalados, pacotes principais, que é o Apache, tá? O PHP e o MySQL, tá? E os subpacotes, né? Que é o libapache 2 mod PHP, tá? E o PHP-MySQL. Em seguida você deve selecionar o servidor web, que nesse caso é o Apache. Então hoje ele vai fazer uma pergunta para você: qual dos servidores web você vai usar para utilizar o PHP-MyAdmin, tá? Então ele vai te dar duas opções aí, no caso, tá? O Apache 2 e o Lite HTTPD. Então vai digitar OK. Inicia a configuração do banco de dados, dbconfig-common. Tá? Ele vai perguntar a você se você quer configurar a base de dados para o PHP-MyAdmin com o dbconfig-common. Você digita yes. Então sétimo, cria uma senha para o usuário PHP-MyAdmin. Então ele vai pedir para você digitar uma senha para acessar o banco de dados do PHP-MyAdmin. Então você vai digitar, depois você vai confirmar. Oitavo, ative a extensão PHP MBStream, então PHP em mode MBStream. Vai reiniciar o servidor Apache com systemctl restart Apache 2 e você vai acessar o MySQL para configuração segura, no caso aí, tá? Digitando MySQL-u root-p. Número 11, verifique o método de autenticação dos usuários. Então no shell do MySQL a gente vai digitar select user authentication, tá? Underline string plugin from mysql.user. Esse comando a gente vai verificar qual o método de autenticação do root. Então veja que o método de autenticação do root é o plugin underline socket. Então vamos alterar o método de autenticação do root, que está usando o plugin outsocket.
para caching SHA-password e digitar uma senha forte. Então a gente vai alterar com o comando alter user root@localhost identified with caching _SHA_password by uma senha aí para o root. Bom, agora vamos verificar de novo o método de autenticação para ver se está tudo certo. Então a gente vai digitar o mesmo comando, né? Select user authentication _string plugin from mysql.user. Agora você vê que o root está com o método de autenticação caching SHA-password. Veja que o método de autenticação do root agora é caching _SHA_password. Agora é só sair com exit. Acesse o PHPMyAdmin através do seu navegador. Então você está vendo aí que eu coloquei HTTP, seu IP do servidor, /PHPMyAdmin. Vai aparecer essa tela aí de entrada. Eu vou entrar como root e digitar a senha, que é 123456 que a gente colocou. Depois de entrar com as credenciais, temos o painel de controle do PHPMyAdmin, que é esse painel aí que você está vendo, tá? Lá embaixo lá tem uma janelinha ou uma porta com uma setinha indicando que vai sair, e do lado esquerdo, né, estão os esquemas ou banco de dados, e o root tem acesso a todos os bancos de dados aí do MySQL. Para aumentar a segurança do MySQL, é bom limitar os acessos aos bancos de dados a determinados usuários. Cada usuário tem acesso a determinado banco de dados e o root tem acesso a todos eles. Não é bom que você entre com a senha de root para alterar os dados de um determinado banco, né? Então, se você é usuário de um banco de dados, você vai entrar como esse usuário e você vai ter acesso àquele banco de dados e vai fazer a alteração necessária, tá? Você não precisa entrar como root para fazer isso. Levando em consideração essa explicação, né, a gente vai entrar como root, MySQL menos o root, vai criar, vamos criar um banco de dados que eu criei aí, create database test. Depois eu vou criar um usuário, create user João, @localhost identified by, bota a senha, tá? No caso 123456, tá? E depois vai dar privilégios para esse usuário trabalhar nesse banco de dados, né? Grant all privilege on test, ponto asterisco, quer dizer, teste é o banco de dados, ponto asterisco, asterisco quer dizer qualquer tabela, para o João, @localhost, ou seja, o João que está localizado no computador, no localhost. Vou dar um flush privilégio para fazer valer esses privilégios. Depois vou sair com o exit. Com isso, o usuário João tem acesso somente ao banco de dados teste. Então, se o João quiser alterar alguma coisa, vai colocar o login dele, vai colocar a senha dele e ele só vai ter acesso ao banco de dados ao qual ele tem privilégios para fazer alterações. Também podemos criar o banco de dados com o PHPMyAdmin. Vamos entrar como root. Então a gente entra como root agora. Antes eu entrei no shell do Linux, né, e no shell do MySQL. Agora eu vou usar o PHPMyAdmin para fazer o mesmo processo. Ok? Então você tem duas formas de fazer essa alteração. Ou usando a interface gráfica do PHPMyAdmin, ou usando o shell do Linux como a gente utilizou anteriormente. Então, em base de dados, digite o nome do banco de dados e clique em criar. Está aí, ó, base de dados. A gente vai criar um banco de dados para poder dar acesso ao determinado usuário a esse banco de dados, ok? Então, clique no banco de dados criado, né, que está lá embaixo, tá? Em privilégios e adicionar conta de utilizador. Então, depois a gente vai entrar com os dados do usuário, login e senha, tá? E conceda a ele todos os privilégios no banco de dados. Então vai clicar lá no teste, lá embaixo, depois encontra o utilizador, depois vai preencher com os dados do usuário e depois vai clicar aqui, ó, conceder todos os privilégios ao banco de dados teste 1, no caso aqui é o teste 1. Já vem aqui checado, tá? Mas se não tiver você checa aí, você clica aí nessa caixinha aqui. Depois você rola a tela, tá? E clique em executar. Pronto, os privilégios foram dados ao usuário Júlio no banco de dados teste 1. A partir das opções e dos dados que você inseriu, tá, na tela anterior, o MySQL ele cria essa linha de comando aqui, que é executada pelo próprio MySQL. Tá? Então agora você vai sair do PHPMyAdmin, a portinha lá de saída, e agora vamos entrar com o usuário Júlio para ver se está tudo correndo bem. Então você entra com o usuário Júlio. Veja que ele só tem acesso ao banco de dados teste 1 como configuramos. Então, se tudo correr bem,
ok? Se foi tudo direitinho, vai aparecer somente o banco de dados ao qual o usuário Júlio tem acesso. Agora vamos aplicar mais uma camada de segurança, configurando o .htaccess. Esse processo é chamado gateway de login. Então primeiro a gente vai editar, tá? O barra etc, barra apache2, barra conf.available, barra phpMyAdmin.conf, que é o arquivo de configuração do phpMyAdmin. Então dentro da seção directory barra usr share phpMyAdmin, adicione a diretiva allow override all. Tá? O que vai acontecer? Quando você adiciona essa diretiva, tá? O Apache vai procurar pelo arquivo .htaccess. E o .htaccess permite que o usuário configure o servidor apenas para aquele diretório onde o htaccess está. No caso aí para o phpMyAdmin. Então vê aí que a gente está adicionando o allow override all, ok? Depois da diretiva directory index.php. Então você vai ver aí no canto direito aí da tela, onde fica essa diretiva. Depois disso a gente reinicia o serviço com systemctl restart Apache 2 e logo em seguida a gente vai criar o arquivo .htaccess. Um vi barra usr barra share barra phpMyAdmin.htaccess. Então digite ou cole as diretivas abaixo no arquivo .htaccess, tá? Então são essas diretivas aqui: outBasic, outName, restrictfile, outuser, require valid user. Tá? Vamos reiniciar o Apache com systemctl restart Apache 2 e agora vamos criar o arquivo de senhas e colocar o primeiro usuário, que é o root. Então para isso a gente vai usar o ht passwd -c barra etc phpMyAdmin barra .passwd root. Para criar outro usuário temos que retirar a opção -c. Se você deixar a opção -c, ele vai substituir, tá, o que já está no arquivo ht passwd, ok? Então para isso a gente vai digitar o comando ht passwd sem a opção -c, né? Barra etc barra phpMyAdmin.ht passwd, que é o arquivo que vai guardar as senhas, ok? João, que é o novo usuário. Então vão ficar dois usuários que vão poder acessar aí o phpMyAdmin, tá? Você pode botar quantos usuários você quiser, desde que a partir do segundo usuário você não coloque a opção -c, ok? Agora, quando eu tentar acessar o phpMyAdmin, uma janela se abrirá perguntando o login do usuário e a senha. Coloque o login e senha que cadastramos. Então nesse caso aí eu vou colocar o primeiro root para ver se está funcionando e prontinho, o phpMyAdmin está funcional. Tá aqui, ó, você tem acesso agora à tela de login do phpMyAdmin. Então são duas camadas de proteção. A primeira é usando lá as senhas do ht passwd, tá? E a segunda é a senha do próprio MySQL. Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.